Bom dia, estou aqui no aeroporto de Guarulhos, aguardando o retorno para casa, para Vitória. E aí eu me lembrei que o pessoal reclamou da palestra que eu fiz lá na Flórida sobre os malefícios do ciúme e que a transmissão não ficou boa. Bom dia, Luana Lima. E aí eu vou tentar fazer uma reflexão aqui enquanto eu espero o horário do voo. Uma reflexão pequena, né, sobre a questão do ciúme. E aí a gente pode ir conversando, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Bom, na visão da psicanálise, pessoal, o ciúme tem a ver com o complexo narcísico, com o processo de controle. O que acontece? O Narciso, da mitologia grega, é aquele personagem que apaixona-se por si mesmo e, portanto, morre preso à sua própria imagem. Então é como se tudo se mantivesse em torno dele. Dessa maneira, o complexo narcísico é quando nós, de um lado, queremos possuir tudo para nós e, de outro lado, invejamos o que o outro possui, que como crianças, como seres egocêntricos, achamos que pertence a cada um de nós. Existe uma diferença básica entre a inveja e o ciúme, e aí muitas vezes as pessoas confundem os dois sentimentos, que são processos que derivam do id, né? Do id thanatos. Para a gente organizar isso daí, a inveja é o desejo de possuir o que é do outro, e o ciúme é o medo de perder o que possui, ou pelo menos que acha possuir. Na maioria das vezes o ciúme ele é um delírio, um processo delirante. Por quê? Porque você não possui, né? Então é um processo delirante. A palavra ciúme vem dizer lumen, que quer dizer zelo, quer dizer cuidar bem. Então você pode cuidar bem do seu carro, do seu violão, enfim, mas você não pode pensar em zelar pelo outro. O outro é independente, ele tem vida própria. E todas as vezes que a gente quer controlar o outro, a gente delira, porque sequer a gente consegue se controlar. O grande desafio é o nosso controle, né? E quando tentamos nos controlar, a gente adoece. Imagina quando tentamos controlar o outro. Aqui no aeroporto tem um barulho característico, Luana. Eu estou usando o fone de ouvido, mas se o som não estiver bom, você fala, porque eu estou transmitindo daqui pela primeira vez, né? Então, o ciúme é esse complexo narcísico. A base afetiva, nossa, é o amor e o ódio. E dessa base afetiva nasce o id. O id, que é o nosso processo criador, existem dois: o id eros, que é o id da vida, o id do sexo, e o id thanatos, que é o id da morte. E desses dois ids derivam os sentimentos. E aí a inveja e o ciúme derivam de thanatos, portanto são elementos destrutivos, são fugas da realidade objetiva. Então o ciumento, ele delira, ele foge da realidade objetiva. Então, as desconfianças dele, as desconfianças do ciumento são sempre descabidas e parte de um princípio falso, que é o princípio de você possuir o outro, né? A necessidade do controle. Então a gente quer que o outro se comporte como nós queremos, porque como é nossa posse, nós não admitimos que outra pessoa possa se aproximar dele, né? Então, e o ciúme é um processo covarde, né? A gente tem, por exemplo, dentro do ciúme também tem o complexo de inferioridade. A pessoa ciumenta, ela se sente inferior ao outro. Ela se sente não merecedora da companhia do outro. Como ela não consegue crescer para se igualar, para merecer o outro, a opção que ela tem, então, é enciumar, é controlar o outro, é fazer... E, na maioria das vezes, o ciumento, ele humilha o outro. Que a ideia doentia dele, de que humilhando o outro não vai ficar disponível para mais ninguém.
Então, por exemplo, como aquelas mulheres que têm complexo com o próprio corpo, o marido vai dizer, sua gorda, você está muito gorda, né? Você não tem mais idade para isso, porque aí ela se sentindo gorda e ela tem dificuldade, se sentindo feia, ela não vai dar bola para outro homem, digamos assim. Então, normalmente a pessoa humilha o outro, né? A mulher ciumenta, ela vai chamar o marido de fracassado, de esquisito, para que ele se sinta humilhado e dessa maneira fique indisponível ao outro. Então é um sentimento extremamente negativo para o relacionamento. Tem um ditado popular falso que diz o seguinte: quem ama, ciúma, né? Que o ciúme seria uma manifestação de amor. Olha, o ciúme é manifestação de posse, não é manifestação de amor. Amor é respeito, é companheirismo. E quando você desconfia, quando você quer cessear o movimento do outro, isso não é amor, isso é posse. Isso faz mal aos dois. Uma vez eu vi uma frase dessas de autossugestão que dizia o seguinte: ciúme, o cupim do casamento. Achei genial. O cupim do casamento, a ferrugem do casamento. Então, se o casamento é de madeira, o cupim é o ciúme. Quer dizer, como é que funciona a questão do... Você tem, por exemplo, um móvel na sua casa, uma porta. Eu morei numa casa que eu tinha uma porta do quarto. Certa vez eu fui bater na porta do quarto e minha mão passou direto. Porque a porta estava toda corroída por dentro, estava toda oca, que ela tinha sido devorada pelos cupins. Então o ciúme faz isso com o casamento, né? Ele devora o casamento por dentro, né? Então não é um sentimento saudável. Todos nós somos ciumentos, faz parte da nossa estrutura psicológica que ainda precisa amadurecer. A única diferença é quando nós temos consciência desse ciúme. E aí percebemos, e aí tentamos nos controlar para não dar vexame, nos envergonhamos quando nos percebemos ciumento, né? Então, agora tem pessoa que não percebe e tem outras que, mesmo percebendo, acham isso uma virtude, que é um problema. Então, quando a gente percebe e se envergonha, a gente pode combater. E a gente pode perceber como é desconfortável ser objeto do ciúme quando alguém sente ciúme de nós, né? A desconfiança, né? Enfim, o desequilíbrio emocional. Normalmente o ciumento ele é muito desequilibrado emocionalmente, porque o sentimento vai afetar as emoções, então vai provocar alterações no corpo. Bom dia, Lirton, tudo bem, meu amigo? O Lirton diz assim: estou na sua cola, meu amigo. Vou usar esse material para fazer um estudo sobre sentimentos. Se você permitir, é lógico. Um grande abraço apertado. Para você também, Lirton é lá de... com os Coronel Fabriciano. Coronel Fabriciano não. É um outro nome de um coronel, alguma coisa lá. João Mulevade. Lá de João Mulevade, Minas Gerais. Um abraço para Deusa, o Lirton. Abraço para a Fabrícia, né? Então, abraço para todo mundo aí, tá? E pode usar, cara. É isso aí, tá aí disponível para isso mesmo. Então, o ciúme ele é esse sentimento que está presente em todos nós. Bom dia, Rodrigo Soares da Silva. Ele diz assim: boa, ciúme e amor são coisas diferentes. É isso mesmo. Um abraço, amigo. Agora, o ciúme e o amor, eles podem conviver juntos. Por quê? Porque o amor é a manifestação do Eros, do id Eros. E ciúme é o manifestação. Bom dia, Cléo Morena, lá da Itália, né? Abraço. Você é de Milão, Cléo? Eu estarei na Europa agora a partir do dia 13 de março. Eu devo ficar em Portugal até dia 22, depois dia 23 eu faço palestra em Zurique, lá no Maria Madalena, e depois dia 25, no fim de semana, né? No último fim de semana de março,
Eu devo estar na Itália, né? Devo ir a Milão, vou a Assis. Tá, um abraço, Cléo. E compartilha aí para os amigos da Itália. Lito, compartilha aí, fazendo favor para os seus amigos. Mariana de Oliveira, abraço, Mariana, compartilha, bom dia. Então, o ciúme, ele convive, ele convive ao mesmo tempo que o amor. Ele é uma... Por que que ele está dentro de nós ao mesmo tempo? Tá em Pisa, né? Você mora em Pisa, 20 anos você mora em Pisa, né, Cléo? Cléo, eu já falei também no grupo de Roma. Eu lancei o meu livro Terapêutica do Perdão em italiano, La Terapia del Perdono, que também está disponível na Amazon.com, Cléo. Que bom. Esse é o seu WhatsApp de Pisa, é isso? Esse número aí? Então, vou sim. Compartilha para nós aí, Cléo. E eu vou te passar, vou te falar, ligado do WhatsApp. Quem sabe a gente dá um pulinho aí, né? Então, o ciúme e o amor, eles convivem, porque são manifestações do id. Então, a gente tem dentro de nós tanto o id eros quanto o id thanatos. E são esses instintos, né? Essas pulsões. E aí o que ocorre? Para equilibrar o id eros e o id thanatos, a gente tem o superego, que é a norma de convivência social. O superego representa a convivência social. Então, quando nós sentimos ciúmes, mas nos controlamos, o superego vai fazer com que nós nos comportemos, nos controlemos para manter o casamento, para manter a família, né? Então, eles estão ao mesmo tempo, sim. Agora, não é prova de amor, porque o ciúme está ligado mais ao thanatos, está ligado mais ao ódio, ao afeto, o ódio, do que o amor, né? Então, o ciúme é o ódio de perder. E para você perder, você tem que possuir. Esse é o ponto, entendeu? Esse é o ponto. Para você perder, você tem que possuir. Mas como é que você possui uma pessoa? É complicado, porque as pessoas são livres. O Freud vai usar o termo sexual como escolha objetal. Então, no fundo, os nossos relacionamentos começam de uma relação objetal com o outro. O outro é um objeto de desejo. Mas à medida que o relacionamento vai se aprofundando, que sai da esfera sexual para a esfera afetiva, aí não é possível mais o outro ser objeto, porque o outro nunca é objeto, né? No fundo, todos nós somos livres. Então a pessoa com quem amamos, com quem estamos juntos, com quem nos consociamos, ela tem direito a ir embora, a nos deixar, a sair com outra. Então não tem como a gente controlar isso. Por isso o ciúme é um delírio, né? O relacionamento a dois é um pacto que se renova a cada dia. Então não tem como você controlar o outro. Também existe ciúme entre irmãos, né? Ciúme entre amigos, ciúme entre pais e filhos, né? A esposa tem ciúme do marido com a filha, o marido tem ciúme da esposa com o filho, só que esses ciúmes são mais controlados. O que fica mais evidente, normalmente, é o ciúme na vida a dois. Aliás, Freud, no livro Mal-Estar da Civilização, ele vai dizer que o amor-amizade é o melhor dos amores, porque não inclui exclusividade, como ocorre no amor sexual, no amor afetivo, né? Então o ciúme tem essa característica, ele representa a nossa infância psicológica, significa que nós somos infantis. O ciumento, você pode perceber, ele faz birra, ele chora, ele esperneia, é como se ele voltasse. Bom dia, Rosângela Cascado. Abraço com o Marcos, querida. Eu estou em Guarulhos, aguardando o voo para casa. Daqui a pouquinho estou indo para Vitória e depois Guarapari.
Então, o ciúme envolve, acima de tudo, envolve a questão da posse, né? Da tentativa de controlar o outro. E o outro é alguém e não um objeto, né? Bom dia, Érica. Bom dia, Márcio José Passos. Compartilha para nós aí. Bom dia, Zuleide Miranda. Bom dia, Zuleide. Compartilha para nós. Então, bom dia, Vigílio, Knup. Vigílio está telefonando para mim. Eu te retorno daqui a pouco, Vigílio. Eu estou ao vivo no Facebook. Então, o ciúme envolve esse complexo narcísico, né? A gente regride a nossa infância, é uma regressão, é uma fuga da realidade. E normalmente o ciumento ele tem pirraça, ele espernia, ele se comporta como se fosse uma criança, porque psicologicamente é como se fosse uma criança. Naquele momento ali é uma criança egocêntrica. Lembra da criança quando ela tem 2, 3 aninhos, que ela fala tudo é meu, é meu, é meu. Ela brinca com o coleguinha, ela quer pegar o brinquedo do coleguinha, ela não deixa o coleguinha brincar com o brinquedo dela. Então, quando nós sentimos ciúme, nós nos comportamos como essas crianças. É uma fuga da realidade, é uma infância psicológica, é uma regressão, né? Então, é algo que a gente precisa perceber. E é muito importante a gente observar. Quando a gente percebe isso, se a gente perceber, automaticamente a gente se envergonha. Bom dia, Fábio de Almeida, compartilha para nós. Automaticamente a gente se envergonha e começa a controlar. Para não dar vexame, né? Porque humilha a outra pessoa. É uma vergonha, né? É um negócio chato. Então, acima de tudo, demonstra imaturidade, né? Ninguém gosta de ficar com a pessoa ciumenta, que pega no pé, que telefone. Imagina, a pessoa vive no inferno, porque ela chega em casa, ela quer olhar no seu celular, ver com quem você falou, ver com quem você trocou mensagem. É como se ela procurasse a todo custo a prova de que você está traindo ela, né? Mesmo que você não esteja. E isso não faz bem a ela. Ela vive, é um inferno para ela. E acaba tornando a vida do outro também um inferno. Bom dia, Heloídes Cardoso, de Muriaé, Minas Gerais. Heloídes, compartilha para nós. Então, é essa questão do ciúme. O ciúme está ligado à primeira manifestação de civilização. Porque antes da civilização, as pessoas tinham vida livre. Depois da civilização, que começou a exclusividade na vida deles. A monogamia realmente é um progresso, porque permitiu a família, o afeto, etc. Mas tem como resquício o ciúme, né? Então, confie mais na outra pessoa e lembre-se, se alguém lhe trair, acima de tudo a pessoa está traindo a si mesma. Então ela está traindo a si mesma antes de trair você, porque nada melhor do que a consciência tranquila, do que poder olhar nos olhos. Daqui a pouco eu vou chegar em casa, depois de 2 semanas em palestra nos Estados Unidos, então eu vou poder olhar nos olhos da minha esposa de frente, sem qualquer dificuldade, porque eu a respeitei, eu fui fiel a ela, né? Então, seja fiel e cuide da sua fidelidade. A fidelidade do outro pertence a ele e a Deus. É com ele e Deus. Tá bom, meus amigos? Se tiverem alguma pergunta, estou à disposição. Espero ter contribuído aí no diálogo sobre o ciúme. E um abraço. Compartilha, faça chegar aos seus amigos. Fiquem com Deus.